Boa tarde a todos. Gostaria de dar as boas-vindas a mais essa edição dos webinars do Grupo de Pesquisa Estado, Instituições e Análise Econômica do Direito, GPEA-UF. Temos a satisfação hoje de apresentar o tema sobre nacionalismos. Espera um pouquinho que está abrindo aqui. Nossa, hoje o computador está, hein? Nacionalismos em tempo de crise global. Então, para conversar sobre isso com a gente, temos a satisfação de receber o Adalto Rafael Nascimento Silva, que é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e também é consultor para os organismos internacionais. E para debater com a gente a temática, o Estevam Bernardino Silva, que é mestre em Relações Internacionais, mestrando em Relações Internacionais pela Federal de Uberlândia, UFO. Então, agradecer muito que vocês aceitaram o nosso convite, vieram partilhar seus conhecimentos com a gente. Agradecer ao Sheila, que está aqui representado pelo Renato Ungaretti, nosso parceiro institucional, a todos os presentes, ao pessoal do grupo de pesquisa. E antes de passar a palavra para os palestrantes, para o expositor, que é o Adalto, e depois, no momento oportuno, para o Estevam, eu gostaria de apresentar um pouquinho das plataformas, das atividades que a gente tem feito. Então, Amanda, à medida que eu for apresentando, você pode colocar no chat para a gente, tá? Por favor. Então, eu vou começar pelo Linktree. Agora eu tenho que partilhar a tela. Deixa aqui, compartilhar a tela inteira. Compartilhar. Amanda, me avisa se está aparecendo. Compartilhando sim, viu? Ótimo. Então, pessoal, aqui nesse link que a Amanda vai colocar para vocês, vocês vão ver, repaginado, hein? Ficamos trabalhando nisso nos últimos dias. Vamos ver um pouco das atividades que a gente tem desenvolvido, das plataformas. Então, a gente tem a página do Facebook, do grupo de pesquisa, para vocês acompanharem. A gente solicita que vocês curtam a página, assim vocês vão recebendo as notificações do que a gente tem feito. Então, quem puder, Amanda, põe o link do Face para o pessoal curtir a página. Tem também a nossa página do Instagram. Acho que tem alguém com o microfone aberto, está dando microfonia. Tem a nossa página do Instagram, onde a gente coloca nossos eventos, o que a gente tem organizado. Então, a gente também convida todos a seguir a página. Assim, vocês vão recebendo as notificações, vocês podem ir acompanhando aqui as últimas atividades. Tem o nosso canal do YouTube, que também está todo repaginado. Nossa, hoje está computador, hein? Pronto. Então, aqui, vocês podem ver também, foi dividido em playlist, quem quiser acompanhar os webinars anteriores, o que aconteceu no Seminário Internacional do ano passado, o seminário desse ano, e a gente também fatiou por palestras, os painéis desse ano, a gente fatiou por palestra, então vê a playlist completa. Se vocês entrarem aqui, vocês vão ver cada palestra separadamente, tá? Do que a gente organizou desse evento de encerramento do outro semestre letivo, trazendo especialistas para falar sobre desafios contemporâneos do multilateralismo, os webinars também, vocês podem acompanhar as edições anteriores, então estão aqui, e se inscrevam, no canal, e para acompanhar também as notificações que chegam por aqui, Então, entrar na página, se inscrever no canal. Tem também o blog de Economia Política, onde a gente coloca notícias da ordem do dia, eventos, divulga algumas do que a gente está fazendo e outros também não necessariamente, eventos do SEBRE, das instituições parceiras, E aqui, no fim dessa página, quem tiver interesse pode se inscrever para receber as notificações. A gente faz ao redor de 6 postagens por mês, então não é um bombardeio de e-mail. Então, quem se inscrever aqui no finalzinho da página vai receber as notificações das atualizações que a gente põe. Tem também a página do grupo de pesquisa, que é a página institucional da UF. Rapaz, hoje o computador está especialmente
Pronto, entrou. Que aqui também a gente coloca um pouco da história do grupo de pesquisa, né? Os integrantes, o que pesquisa, os nossos parceiros. Então, aqui vocês podem ver cada um, o que tem feito, qual que é a linha de atuação. Vocês podem ver também o material que a gente tem publicado em função desses seminários internacionais, os e-books, que são open access. Podem ver também o livro coletânea, que a gente acabou de publicar, uma coletânea dos artigos, alguns inéditos, outros que se destacaram, podem ver isso. E, por fim, o site do seminário, né, internacional, que está indo para a sua terceira edição ano que vem. A gente acabou de encerrar a segunda. Para quem não conhece o evento, vocês podem ver aqui o vídeo de divulgação, as atividades que foram desenvolvidas, e a gente acabou de lançar os anais desse evento. Está lançado todo o material que foi apresentado, foram cerca de 100 trabalhos. Então, aqui vocês têm livre acesso a esse material e nós estamos organizando os livros do seminário. Então, prestigiem as mídias. Amanda, você foi colocando os links? Coloquei aqui no chat, não sei por que o do seminário não ficou com hiperlink azulzinho, mas deixa eu tentar aqui de novo. Eu posso colocar, Amanda, não tem problema. Aí, Ctrl não, C. agora foi. Foi? Deu certo? Então, maravilha. Então, é com muita satisfação que, depois de apresentar um pouco das atividades do grupo, eu passo a palavra, então, para começar o nosso webinar de hoje, que está na sua 8ª edição, com a temática Nacionalismos em Tempos de Crise Global. Passo a palavra, então, para Adalto Rafael Nascimento e Silva, mestre em Relações Internacionais pela Federal da Bahia, UFBA. A palavra está contigo. Então, nós vamos ter meia hora de apresentação, ao redor de meia hora de apresentação, uma intervenção de debate pontual com o Estevam, e depois nós vamos abrir para uma interação com todo mundo aqui, um espaço democrático, né, Rafa, de debate de ideias, de partilha de ideias. Então, reforçando, quem puder partilhar a câmera, abrir a câmera, para a gente criar um ambiente de diálogo intimista aqui, nós agradecemos. Então, Adalto, boa apresentação. Obrigado, Gabriel. Então, primeiramente, boa noite a todas e todos. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, fazer parte desse projeto também, que já me interessei bastante, não conhecia, Gabriel, e aí fiquei muito feliz de conhecer agora e, enfim, acompanharei as próximas edições. Estar fazendo parte disso é realmente um orgulho e eu espero que a gente tenha um debate legal. Preparei a apresentação mais voltada para isso mesmo, para uma conversa, para que a gente consiga discutir esses tópicos, porque a gente vai falar sobre coisas que estão acontecendo agora, né, nesse exato momento, e eu me lembro bem desse tipo de discussão que a gente tinha na graduação e no mestrado de uma forma geral, da dificuldade de se analisar o objeto quando ele está ali, né, no seu presente. É muito mais fácil, às vezes, a gente dar uma distância desse objeto e esperar um tempo até ele amadurecer e aí finalmente conseguir analisar. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui, na verdade, é um exercício de tentar entender o que está acontecendo com o mundo e quais os próximos passos. Então, seguindo até a recomendação do Gabriel, eu também reforço que tomem nota, façam perguntas, e a ideia é que a gente fique agitado junto aqui, né? Inquieto junto, para ter esse desconforto, no sentido de tentar entender para onde a gente está indo. Já coloquei o meu cronômetro aqui, porque 30 minutos dá sempre uma agonia, né? Se a gente vai conseguir, mas vou colocar aqui o cronômetro e vou tentar ser o mais preciso possível com o tempo. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Adalto, mas também sem nada xiita, tá? É ao redor de meia hora, então fique na sua zona de conforto. E eu queria só aproveitar para agradecer a todos os presentes que estão prestigiando o evento e também agradecer muito aos membros do grupo, porque esse é um trabalho coletivo em que todas essas plataformas aí, naturalmente, isso envolve trabalho, né? Então, agradecer muito aos membros do grupo que estão aqui e os que não estão, né? Rafa, Vanessa, Amanda, Igor, agradecer muito a todos. Então, vamos lá. Espero que vocês já estejam vendo aí a apresentação. Vou colocar em tela cheia. Todo mundo consegue ver, né? Correto. Vou ver aqui. Pronto. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, vamos em frente. Então, antes eu queria só usar um tempinho para me apresentar, para que a gente se sinta um pouco mais à vontade também. Falar um pouco sobre minha formação acadêmica. O Gabriel até já introduziu, né? Sou bacharel em RI pelo Centro Universitário Jorge Amado.
que fica em Salvador, né, a Unijorge. Nesse período eu acabei estudando, me interessando mais por temas sistêmicos, né, análise sistêmica das RI, e estudei a possibilidade de reforma da ordem internacional a partir dos BRICS, né, a partir da integração desses estados. Acabou que, mais uma vez, né, o risco de se analisar algo que estava acontecendo no momento, muito do que eu estudei não aconteceu, muitas das previsões que eu fiz não se concretizaram, mas era a minha ideia no momento, era o que eu estava a fim de estudar, enfim, foi muito prazeroso. Depois eu comecei a estudar no Rio de Janeiro, na Fundação Getúlio Vargas, fiz uma especialização em administração, mais voltada para essa parte de gerenciamento de projetos, principalmente, que é o meu trabalho principal hoje como consultor de organismos internacionais. E depois eu volto para a academia para fazer esse mestrado em RI, lá na Federal da Bahia, na UFBA, onde eu passei a estudar, de fato, nacionalismo mais do ponto de vista metateórico. Então, eu vou trazer alguns pontos assim, de construção do conceito para a gente debater, né, do conceito de nacionalismo, que foi meu foco principal de pesquisa, mas tentando aplicar um pouco no que está acontecendo atualmente, né? Passando um pouco agora para a minha experiência profissional, então, desde a graduação que eu trabalho com pesquisa e sempre foi algo que me chamou muita atenção. Então, nesse período, né, de graduação, eu liderei o núcleo de pesquisa e extensão lá da Unijorge, que é o NURI. Depois eu passei a consultoria empresarial numa multinacional durante 4 anos, né, depois da minha formação. E a partir de 2018 eu fiz a transição para a consultoria em organismos internacionais, sempre voltado para essa parte de análises transnacionais, cooperação internacional, gerenciamento de projetos, mais ou menos nesse mesmo caminho. E um ponto muito interessante da minha carreira e que sinto saudades e quero o quanto antes retornar, foi esse período que eu lecionei lá na Unijorge também, as disciplinas de História dos RI, Integração Regional e Gerenciamento de Projetos. Então, a academia é um lugar que eu sempre me sinto à vontade, eu sempre me sinto confortável, é a minha casa de fato, então existe esse interesse, né, de retorno. Bom, passando adiante, então, a gente começa, de fato, a conversa, né? Já no começo da construção do tema, né, quando eu estava conversando com o Gabriel sobre o que é que eu ia falar, né, de que recorte específico a gente ia trazer de nacionalismo. E aí a gente chegou nessa conclusão do nacionalismo em tempos de crise global, né, trazendo um pouco para o que está acontecendo agora, mas também analisando um pouco do passado. E aí ele sugeriu, mas nacionalismo ou nacionalismos? Né, esse S no fim, para que a gente tenha justamente essa dúvida, fique ambíguo. Então, a gente não incluiu, mas também não excluiu, ele ficou ali entre parênteses. Então, do que é que a gente está falando, né? Quando a gente fala, né, o termo nacionalismo, ele tem um lugar no senso comum, mas do que é que a gente está falando especificamente aqui? Então, o primeiro recorte que eu queria fazer é que a gente pensasse em conjunto de onde é que emana o nacionalismo, né? Ele vem justamente de um conceito de nação, nacionalidade, e a partir disso se transforma num conceito separado, né? Mas, num primeiro momento, o que seria a nação? É um conjunto de pessoas, um conjunto populacional, que ocupa um território comum, e aí vem a questão mais importante, né? O compartilhamento. Então, existe um compartilhamento de mitos, de cultura, de economia, e de um sistema normativo de direitos e deveres. Esse sistema normativo não necessariamente é organizado, né? Então, a gente não está falando, de fato, ainda de um sistema legal, talvez. Mas, de uma forma geral, quando se fala de nação, existe uma série de regras ou de preceitos que regulam o comportamento daquele conjunto populacional que podem ou não estar positivadas, podem ou não estar organizadas politicamente, mas que é isso que transforma aquele conjunto numa nação. Por que é importante a gente chamar atenção para determinadas coisas, né? Se a gente for analisar, separar alguns desses pontos, a gente vai ver que em vários momentos, né, determinadas regiões de alguns países têm determinadas características, ou até, não sei, determinadas torcidas de futebol vão ter também essa mesma, né, essa mesma proximidade, mas alguns outros componentes vão ficar faltando, né? Às vezes a ideia do território comum, às vezes a ideia da cultura, mas principalmente esse sistema de direitos e deveres que é o que vai carregar,
né? Vai direcionar esse conjunto populacional para algum local. Um outro ponto também importante de chamar a atenção é o seguinte, isso aqui, gente, não é uma hashtag não, tá? É porque o meu computador, eu não sei porquê, ele não reconheceu o sinal de diferente. E aí o mais próximo que eu encontrei foi esse aí. Então, isso aqui é diferente, tá? Então, sentimento e identidade nacional não é nacionalismo. Quando eu falei lá que o nacionalismo evoca muito do senso comum, quando a gente fala de nacionalismo, a gente já imagina alguém, às vezes empunhando uma bandeira, ou né, um guerreiro, alguma coisa assim, que tem ali a paixão nacional, a defesa da nacionalidade como seu lema ou seu código de honra principal. Não é tão automático assim, né? Às vezes, esse modelo que a gente está vendo, esse tipo ideal, ele está imbuído de sentimento nacional. Ele inclusive pode ter ali uma identidade nacional envolvida, mas a gente ainda não está falando de nacionalismo, né? Trazendo um pouco do desenvolvimento histórico do conceito, a gente ainda não está falando de nacionalismo. Por que eu estou pontuando essa diferença? Para que a gente fuja dessa ideia de que todo patriotismo está ligado automaticamente a nacionalismo. E também não é verdade, tá? Outro ponto importante de chamar atenção, a gente vai falar um pouco mais à frente do recorte temporal, é que o sentimento nacional e a nação surgem em um determinado momento, mas se a gente for olhar retroativamente, o conceito surge naquele momento, a gente consegue divisar, mas olhando retroativamente, ele já poderia ter acontecido, né? A gente já consegue perceber nuances dele em outros momentos históricos. Não existia o nome nação, mas a gente pode dizer que talvez existisse o sentimento nacional de alguma forma. Não existia uma organização formal para a gente chamar de conjunto nacional, mas existiam pessoas que estavam começando a construir algo parecido com a nação, né? Um exemplo clássico é a Organização Internacional das Cidades-Estado gregas, né? Da Grécia Antiga clássica. Então, você tinha ali várias cidades com capacidade de gestão própria, né? Cidades-estado, por assim dizer, mas dentro do território grego existia uma certa unidade, apesar de não existir nacionalismo, apesar de não existir talvez ainda uma nação grega, né? É algo que a gente pode conversar e até pesquisar sobre isso, né? Existia ou não existia Grécia naquela época? Já se via algo de proximidade, né, entre esse povo grego que separava de outros locais, né? De outros povos ali fora. Então, sentimento nacional e identidade nacional existem separados do nacionalismo. E aí a gente finalmente chega no conceito de nacionalismo, e aí eu queria pontuar, né, recortar algumas coisas importantes aqui com vocês. O primeiro é que o nacionalismo é uma doutrina política, ou uma ideologia política. É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque esse prefixo, né, ou melhor, esse sufixo, né, do luísmo, significa que é algo organizado, é um processo organizado. Então, o nacionalismo ele é, de fato, um movimento, um processo organizado, uma doutrina política de autoafirmação. A ideia é que eu me entenda como algo, né, como nacional de algum lugar, e me utilize desse movimento ou dessa organização para que eu me autoafirme, que eu consiga me dizer, né, que eu consiga dizer para mim que sou algo, faço parte de algo, de um grupo específico. Essa doutrina é assentada, então, em argumentos nacionais. Então, vamos lembrar que eu estava dividindo lá, né? A gente dividiu nação, sentimento nacional, identidade, todos os conceitos de identidade. O que é que forma a identidade de uma pessoa, né? A gente pode como é que eu posso dizer? A gente pode se ver como parecido, não apenas com características fenotípicas, né? Não apenas com proximidade étnica. Aqui nas próprias câmaras aqui, a gente já consegue ver uma diversidade étnica imensa, e todos nós somos brasileiros e nos entendemos como tal. Então, o que forma a identidade nacional, né? Vai muito além dessas questões. Então, o nacionalismo ele vai se apropriar desses argumentos nacionais, ele vai se apropriar de todos esses conceitos, vai juntar mais ou menos aquilo ali e vai chamar isso de nação, né? Todas essas coisas que nos unem, que nos formam como algo único, né? E esses interesses dessa população vão justamente significar o bem comum ou o interesse nacional, né? Que dentro de relações internacionais a gente usa muito essa terminologia, né? Até quando vai estudar as teorias de RI, a gente sempre fala sobre a racionalidade ou a irracionalidade
por exemplo, do tomador de decisão dentro das teorias de relações internacionais. Esses tomadores são racionais, no ponto de vista que o interesse nacional vai ser atingido a partir de determinadas ações ou não, né? Então, a mesma coisa a gente pode trazer aqui para o nacionalismo. A partir do ponto de vista de que toda essa ideia de junção, de união, vai ser boa para nós, né, vai ser proveitosa, a gente consegue, então, se organizar e tomar determinadas decisões positivas. Então, a parte conceitual seria inicialmente essa, né, para a gente entender mais ou menos de que tipo de nacionalismo a gente está falando, e aí a gente parte para a aplicação dessa visão ao longo do tempo, né. Como eu estava dizendo, lá na pré-modernidade, qual foi o recorte que eu fiz aqui? O nacionalismo, pelo menos a maioria da bibliografia sobre nacionalismo, recorta que a existência desse fenômeno, né, desse movimento, é moderno. Então, depois ali, o recorte seria mais ou menos a Revolução Francesa, a gente pode dizer que passa a existir nação ou nacionalismo como a gente entende hoje. Antes disso, não. Então, um debate muito acalorado também dentro dos paradigmas de nacionalismo é esse. Tá, a gente até concorda que seja uma expressão da modernidade, mas aí você vai olhar para trás e vai dizer que não existia nação, ou não existia sentimento nacional, ou não existia identidade nacional em determinados locais, e aí vai se analisar esses locais, né, de forma isolada. E aí era o que eu estava dizendo, talvez sim existisse. Só não existisse esse conjunto de expressões que conseguisse transformar aquilo num movimento organizado. Não existia, por exemplo, uma organização política essencialmente nacional. Existiam organizações políticas baseadas, por exemplo, na dinastia familiar. Então, existe uma linhagem em que nós, cidadãos ou súditos, estamos atrelados a essa linhagem, né, respeitamos aquela família por algum motivo, então somos liderados ou organizados a partir dos preceitos daquela família. A gente também pode se apegar à terra natal, por exemplo. Então, todo mundo que nasce aqui é alguma coisa, mas não necessariamente a gente se acha igual, é só porque a gente nasceu aqui mesmo. Então, faz parte. Um outro ponto também muito comum ao longo da história foi a religião, né? Se organizar a partir do que se acreditava, explicar o mundo e assim por diante. Então, a gente ainda não está falando de nação. É difícil divisar isso hoje, quando está tão assentado dentro até a nossa própria disciplina de relações internacionais, parte desse pressuposto, né? Mas é bom a gente começar a fazer esse exercício para conseguir separar essas coisas. Então, na verdade, esses momentos pré-modernos, a gente consegue encontrar, talvez, expressões sentimentais, né? O sentimento nacional, a ideia de identidade, conseguir ali começar a se entender como algo próximo daquele outro, né? Daquele outro cidadão, daquela outra pessoa, mas talvez ainda não consigamos falar sobre nação, principalmente sobre nacionalismo, isso é certo. Então, mais uma vez, a hashtag aparecendo aqui, né, que seriam diferentes. O desejo por autodeterminação e legitimidade, ele vem num outro lugar. A gente ainda não está falando de nação. Essa autoafirmação e a legitimidade, ela emana de outras questões. Muitas vezes nem existe autoafirmação ou nem existe legitimidade daquela organização. É só porque as coisas sempre foram dessa forma, então a gente tem que seguir assim mesmo. Tal família é muito rica, tal casa é muito forte, não sei, tal religião é a que a gente acredita e está mandando a gente fazer assim, então a gente faz. Então não tem, na verdade, um pensamento ou uma ideia de, né, uma autopercepção, usando um termo mais preciso, de como devemos nos autogerir. E aí a gente vem para o recorte principal, né, que é o nacionalismo dentro da modernidade. Então aqui a gente já consegue ver o surgimento da nação, né, o surgimento de questões como, por exemplo, a cidadania e a ideia de legitimidade. Não mais podemos pensar na organização político-social como emanando de locais em que a gente não confia ou não acredita, e isso acontece muito hoje em dia. Vocês veem, é só falar de qualquer tipo de discussão política, a gente fala sobre legitimidade, né, de líderes governamentais ou de modelos de governo, né, tipos de governo, tudo isso parte dessas revoluções liberais ali do século XVIII, né, desse recorte da modernidade. Então, essa ideia, essa autopercepção também é muito importante, né, para que o nacionalismo se consolide e para que a nação se consolide também como um elemento central, né, dentro desse desenvolvimento. E aí a gente começa a falar, então, da formação do nacionalismo e da apropriação dessa retórica nacional. Aquilo que a gente estava identificando lá atrás como importante, que é a ideia de identidade, esse sentimento nacional, essas questões que nos aproximam, né, um modo de vida distinto, que é algo muito
corriqueiro na literatura de nacionalismo, né? O que é que forma um povo? Um modo de vida distinto. Vive-se lá de uma forma que não se vive aqui, né? Essas ideias foram sendo organizadas ao ponto de criar esse movimento político. Hobsbawm, por exemplo, vai dizer que quem cria o movimento o nacionalismo vem antes da nação. Quem cria a nação é o nacionalismo, e não o oposto. É um paradoxo infinito, né, do ovo e da galinha, só que dessa vez com nação e nacionalismo. Então, o que eu estou chamando aqui de elo perdido seria justamente a necessidade da criação de um organismo, né, uma estrutura política ideal, que nesse caso seria o Estado-nação. Então, para controlar esse organismo, não mais seria necessário, talvez, né, apenas a força bruta, como a gente estava falando antes, ou a legitimidade que emanasse de uma família que recebeu poderes divinos, etc. Tal. Essa ideia viria, então, da legitimidade nacional, né, a criação da cidadania, assim por diante. Então, a criação desse movimento, né, que seria o nacionalismo, teria como fim o controle ou a criação do Estado-nação, e aqui a gente inclui o que estava faltando, né, para transformar isso tudo que estava mais ou menos perdido, mais ou menos solto, né, esses sentimentos soltos, a gente coloca esse sufixo aí, que é o ismo, para conseguir organizar, né? Então, a partir disso, a partir da organização de todos esses pontos que estavam soltos aí pela sociedade, se cria uma retórica específica, com bases nacionais, com vias ao controle social, ao controle do Estado-nação. Isso vai existir na modernidade até a atualidade. A gente não vai se desapegar do componente nacional, da importância da nacionalidade. O nacionalismo não vai nos abandonar de forma geral, de lá até aqui. O que acontece é que muitos nacionalismos passam a existir. E se nesse primeiro momento, né, de criação do nacionalismo houve, na verdade, uma ideia de consolidação de estados, em outro momento houve uma ideia de emancipação ou de revoluções de base nacionalista, como nos anos 70, por exemplo. Então, o nacionalismo ele vai se modificando ao longo dos anos, né, é uma ideologia maleável, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente também, mas uma coisa interessante é que a gente sempre vai identificar dentro dos nacionalismos, mais diversos que sejam, esse componente de autodeterminação. É bom a gente guardar isso para na hora da discussão aqui sobre esses pontos de crise global, né? A importância da autodeterminação para o nacionalismo, e ali, entre parênteses, também a questão da legitimidade, porque meio que as duas coisas estão juntas, né? A possibilidade de autodeterminação e de autogestão é o que vai garantir que eu entenda aquele organismo político, ou aquele partido, ou aquele presidente, ou aquele rei, ou o que quer que seja, como legítimo para organizar minha vida. Então, o movimento é inverso. A partir do nacionalismo, a gente conseguiu, na verdade, inverter a lógica. Então, quando a gente fala, por exemplo, de movimentos de emancipação, né, de emancipação nacional, a gente vê um processo, na verdade, de desaceleração disso durante os últimos anos, né? Cada dia aparece menos a importância, na verdade, do nacionalismo dentro desses tipos de movimentos. A gente tem ainda algumas raras manifestações, né, que são clássicas quase, né, como Catalunha, Escócia. Sempre que a gente quer estudar nacionalismo e separatismo, a gente vai para esses exemplos, e estão aí brigando até hoje com argumentação, com retórica nacional, com retórica nacionalista. São movimentos essencialmente nacionalistas, né, quando a gente está falando de movimentos de emancipação, de separatismo, né, por assim dizer. Hoje em dia, o que se percebe, na verdade, é a criação desses grupos de pressão e, principalmente, representatividade interna. Então, é muito raro a gente se encontrar dentro de discussões em que eu quero, por exemplo, me separar, usando como elemento principal a nacionalidade, ou que eu não me sinto representado porque a minha nacionalidade não está representada. Tem muitas discussões mais localizadas, né? Outros tipos de representatividade. Então, é o que eu estou chamando aqui de desconstrução nacional. A gente vem num momento em que a representatividade é muito importante, né? A gente vê um momento de explosão de múltiplas identidades, né? Muitas identidades diferentes aparecendo, e nenhuma delas tem necessariamente a componente nacional incluído. São outras questões que estão surgindo, muito mais pulverizadas, muito mais
difíceis até de identificar, mas que não tem como principal foco a nacionalidade, né? A gente está falando aqui de um momento de preferência de outros modelos de representatividade. A identidade nacional, ela não vem em primeiro plano. Isso, por exemplo, é muito claro já em literaturas mais antigas, né, anteriores, dentro do marxismo, por exemplo. A crítica principal do marxismo aos movimentos nacionalistas e muito até a literatura nacionalista é que não importa a nacionalidade, sabe? Assim, o componente principal de identidade é a classe. Não interessa se eu sou brasileiro ou se eu sou inglês, eu vou ser proletariado ou vou ser capital, não, sabe? Não tem essa diferença. O que importa, o que vem antes da nacionalidade é a identidade de classe. Então, hoje, o que a gente está fazendo com outras questões é mais ou menos a mesma coisa. A nação passou de novo assim, a um segundo plano, talvez, porque outras questões nos aproximam mais, né? Até a ideologia política, em alguns momentos, nos aproxima mais do que, de fato, a nacionalidade. Então, o que hoje a gente pode perceber, e aí isso até foi um conceito que eu estou começando a desenvolver, começando a trabalhar num dos últimos artigos que eu publiquei, é essa ideia de um nacionalismo torcido, né? O que a gente vê hoje em dia. Nacionalismo retorcido, ou mais ou menos moldado ao nosso próprio interesse, né? O que a gente vê quando a gente fala de nacionalismo na atualidade, né, um partido que tem uma retórica nacionalista, ou determinado governante, ou, não sei, um movimento específico, muitas vezes, e 99% das vezes, existe, na verdade, um interesse muito específico naquilo ali, né? E na verdade, apesar de paradoxal essa frase, né, há ausência de componentes centrais no nacionalismo, que é, por exemplo, a questão da autodeterminação, como a gente estava falando, né? Como parte de, muitas vezes, de elementos de grupos centrais, a gente não pode dizer que está faltando autodeterminação, que não se tem representatividade, aquele grupo não tem representatividade. Então, surgem algumas perguntas, algumas questões sobre a utilização dessa retórica. O momento que a gente vive, né, que a gente está falando agora de crises globais, é um momento que, historicamente, faz sentido o uso do nacionalismo como ferramenta. Então, a ideia lá atrás, quando a gente falou que era uma doutrina política, um movimento político, aqui a gente está usando esse mesmo raciocínio. O nacionalismo pode ser utilizado, ele não é algo que vem de dentro apenas, né? Ele é algo que pode ser utilizado com vias a um objetivo específico. Então, uma vez que esse grupo consegue controlar determinados argumentos nacionais, consegue-se também alguns privilégios e a manutenção desses privilégios. Porque se a gente está trabalhando num momento de crise, esse tipo de resposta, né, esse tipo de argumento, e principalmente incitar o sentimento das populações, facilita muito as coisas para o controle, né, e permite, por exemplo, a ascensão do que se chama hoje de outsiders, né, dentro da política. Então, hoje, o que une esse conjunto, que a gente não está, que nesse caso aqui eu não estou chamando de nacionalista, né? O que une esse conjunto é essa oposição ao multilateralismo. Não mais a autodeterminação, não mais a ideia de legitimidade, mas essa oposição até paradoxal à construção desse mundo liberal, né? A oposição ao multilateralismo é a ideia, então, de retorno, de fato, às fronteiras, né? Retorno ao que seria o nacional, mas sem se preocupar muito com o que é nação, sem se preocupar muito com o interesse nacional, sem se preocupar muito em trabalhar ou pensar nessas questões de forma séria, né? É só um afastamento à ideia de multilateralismo, ou um afastamento do que vinha sendo construído anteriormente, né? Então, o que é importante a gente perceber dentro desse conjunto de questões que a gente trouxe? Esse desapego, ou essa aversão ao multilateralismo vai trazer consequências muito específicas para o nosso período, né? E muito específicas para qualquer momento de crise global, mas no nosso momento agora, tem questões muito, muito pontuais, né? A gente percebe que nos últimos, talvez 100 anos, existe uma aceleração até percepção de questões que são de ordem global, né? Deixa eu só colocar o computador para carregar aqui, que ele já vai morrer. Então, essas questões de ordem global, não que elas não tenham existido, não existissem antes, mas a gente começa a perceber que elas passam a ser mais e mais relevantes
ao longo desses últimos 100, talvez 100 anos. Mas o que acontece agora, né, essa consequência principal, é que parece que essa retórica, ou parece que a ideia de retorno às fronteiras seria uma resposta positiva, porque talvez já foi em outros momentos, né? Talvez ela já tenha sido, talvez o nacionalismo tenha sido uma resposta a momentos em que o mundo não era tão integrado, não era tão organizado de forma global, de fato, né? Não existia um mundo, como é o caso hoje, mas existia muitos. Estava dando, mais uma vez, o exemplo, trazendo novamente o exemplo que eu estava dando no começo, né, sobre as cidades-estado na Grécia. Ali você tinha um sistema internacional próprio, que às vezes entrava em conflito com o sistema internacional de outro lugar. Então, garantir o modo de vida grego, ou garantir o modo de vida egípcio, ou o modo de vida persa, fazia sentido num determinado momento. Até mais ou menos no século XVI ou XVII ainda fazia sentido, né? Ainda existiam separações realmente relevantes entre culturas, entre localidades. Hoje, não mais. Então, me parece paradoxal que se utilize como resposta o nacionalismo no momento de crise global, principalmente a nossa, né? Uma ideologia que nasceu, né, na construção desse mundo liberal ali a partir do século XIX, né, 18 e 19, viu a criação de um mundo globalizado, a solidificação dessa economia globalizada, e um nacionalismo que parte desse centro me parece paradoxal. Esse mesmo centro que desenvolveu, por exemplo, a instituição que mais ataca hoje, que seria o multilateralismo. Todas essas são questões que não são tão simples de responder do ponto de vista racional ou lógico, porque parece que é uma autodestruição, né? Parece que esse mesmo grupo, esse mesmo local de onde emanaram instituições muito específicas do mundo liberal, do liberalismo, agora se autodestrói ou está tentando se reconstruir. Então, mais uma vez, falando sobre um momento muito propício para o surgimento desse tipo de nacionalismo, para discussões novamente nesse sentido, né? Que agora a gente tem uma crise global, então não faz tanto sentido pensar no nacionalismo dessa maneira, mas em momentos anteriores a gente tinha ali o uso desses argumentos, dessa forma de solução de problemas, quando as crises eram internas, né? Hoje a gente tem a ascensão desses outsiders, que usam essa maleabilidade do nacionalismo para ascensão ao poder, né, para escalar o poder, usando como principal ferramenta, talvez, essa possibilidade de dar uma resposta rápida e simples para problemas muito complexos. Então, a gente consegue construir. Isso é utilizado em diversos países ainda hoje, né? Mesmo que não travestido ou visto como algo realmente nacionalista, a ideia é que se crie logo um problema ou um inimigo exterior, e que esse inimigo exterior é quem está realmente causando tudo que está acontecendo aqui, tudo que está acontecendo de ruim, e se a gente resolver esse problema em específico, unidos, né, vestidos aqui com a nossa camisa, a gente vai conseguir o progresso e o desenvolvimento novamente. Uma outra questão muito importante e muito relevante sobre o nacionalismo, que mais uma vez até o próprio Hobsbawm faz uma autocrítica a todos os historiadores, né, é que existe uma capacidade de criação de verdades retroativas, inclusive. O revisionismo histórico não é algo nosso e novo. Vocês possivelmente já ouviram essa frase de alguém que a história é contada pelos vencedores, né? E é uma verdade. Os mitos fundadores, né, as criações mitológicas das civilizações, né? Existem, por exemplo, existe a história de que Roma teria surgido de duas crianças amamentadas por lobas, mas que na verdade eram discípulas de filhos de Afrodite. Então, assim, tem toda a criação de uma mitologia, de um mito, né, fundador daquela sociedade, daquele país, né? A Alemanha que emana de um determinado lugar. A gente que não tem muito essa criação, não. A nossa criação é mais pautada na história mesmo, na tristeza. Mas a maioria dos países e das nações tem esses mitos fundadores que são revisados, né, periodicamente. Não com periodicidade tão grande, mas são revisados periodicamente, para garantir que seja uma história positiva, seja uma história vitoriosa, né, que aquele país tenha surgido, às vezes, dos escombros de outra nação, né, de uma grande guerra, de um grande conflito, ou de um grande acontecimento,
né, tenha ligações com outras grandes civilizações, então é algo que sempre aconteceu, e isso garante esse orgulho nacional, né? Garante essa proximidade com esse momento ideal da história da nossa nação, que a gente tem que lutar para recobrar. Isso foi usado por Bismarck, por exemplo, para a unificação da Alemanha, né? Inclusive, a ideia dele de criar determinados conflitos, ali, principalmente com a França, era de consolidar a ideia do povo alemão como um povo superior, como um povo orgulhoso da sua própria nação, e deu certo, né, naquele momento. Então, isso sempre acontece. Outro ponto muito importante para a gente hoje, né, a gente estava falando de criação, por exemplo, de eu e outro, é o poder da internet. A gente não pode simplesmente esquecer dessa ferramenta fantástica que está ao nosso alcance hoje, de todo o poder que ela tem, né? Para o bem e para o mal, que nem fala minha mãe. Então, hoje a gente tem uma discussão bastante, né, acalorada, inclusive, se a internet ela permite que a gente tenha acesso a informações diversas, né, acesso a todo tipo de informação o tempo inteiro, ou se, na verdade, a gente conseguiu chegar a um nível tão grande de integração que o que acontece é que a gente tem um acesso diverso, ou seja, várias possibilidades de acessar a mesma informação. Vocês devem perceber isso muito bem, que uma vez que sai determinada notícia ou que algo viraliza, etc. e tal, você não precisa nem falar com seus amigos, você vê que todo mundo já está sabendo. É muito rápido, e todo mundo sabe que tudo está acontecendo ali, 2, 3 dias já mudou e todo mundo já sabe de novo, e se você não souber, você está atrasado, né? Isso tem, obviamente, uma face muito negativa, que aqui é muito fácil de colocar determinadas informações na cabeça de um número muito grande de pessoas que não vão questionar aquela informação. Na verdade, vão validar indefinidamente aquela informação. Porque para todos os lugares que você for, pessoas saberão daquilo, comentarão sobre aquilo, você vai comentar mais ou menos no mesmo nível de argumentação, né? A gente vive cada vez mais dentro das nossas bolhas, então a argumentação vai se solidificar dentro daquilo ali, ou seja, a gente vai ter acesso diverso, seja no celular, na TV, um podcast, uma conversa de bar, a mesma informação. A informação vai sempre se solidificar. Então, isso facilitou também a ascensão desses grupos e a solidificação desses argumentos nacionais, porque dava para, muito claramente, excluir quem era do meu grupo de quem era do outro grupo. Estava muito claro. E aí a gente conseguia falar, eu sou brasileiro porque eu acredito nisso. Você não é porque não acredita. E vice-versa. Ficava assim para sempre. Outra questão interessante da internet é esse encurtamento das distâncias geográficas. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui? É que eu consigo me ver num americano com muito mais facilidade do que eu conseguiria no século XIX. Isso me aproxima daquela figura e eu quero não apenas ser aquilo ali, né, mas eu quero ter o que aquela pessoa tem. E eu imagino que ela tem por determinadas questões. E aí a gente volta para a questão do acesso à informação. Eu consigo reproduzir isso aqui, e aí se cria um paradoxo também dentro do nacionalismo, que é o seguinte, eu não estou mais falando do que é bom para o Brasil, eu estou falando do que foi bom lá em outro lugar e eu quero copiar. Não é algo também que aconteceu muito historicamente, né, nos movimentos nacionalistas. O que se apropriava nesses movimentos não era o ideal de outro lugar, mas sim o ferramental utilizado lá. Olha, a gente entendeu que lá eles partiram desse tipo aqui de revolta ou de revolução para conseguir a autodeterminação. Eu não quero ser nos Estados Unidos, né? Eu quero ser eu. O nacionalismo, a parte principal é essa. Eu quero ser, né, brasileiro, e assim por diante. E aí tem esse embaralhamento, então, do que seria eu e outro, né? A gente, no começo, lá quando a gente está falando de nacionalidade, vocês vão lembrar, a gente está falando de conjunto territorial, né? Uma delimitação mais ou menos territorial, hoje a gente não fala muito nisso. Então está bem, a coisa está muito mais complexa, né, por assim dizer. Então, seguindo, que eu já estourei o tempo aqui, mas a gente já está quase acabando, já estou indo para o último ponto. Então, falar justamente sobre o que seriam essas crises, né? Aí eu trouxe 2 exemplos só para a gente ir debatendo do nosso momento atual, né? Óbvio que outras crises já aconteceram, mas primeiro, por exemplo, seria a crise ambiental, né, de conservação e sustentabilidade. E principalmente desenvolvimento, porque agora a gente também está trabalhando nessa perspectiva, né? Não apenas salvar as árvores, mas se a gente não conservar, se a gente não conseguir ter um planeta viável para viver, a gente também não vai conseguir se desenvolver mais como sociedade. Desenvolvimento econômico está vinculado à sustentabilidade, não é mais uma coisa que se separam da outra, assim por diante. Então, assim, esse é um problema global, esse é um problema do mundo inteiro.
um problema de uma nação ou de uma pessoa, e assim por diante. Claro que em alguns lugares isso é mais importante. Ainda ontem eu estava tendo uma conversa aqui sobre a Austrália e Nova Zelândia não são um local central para essa discussão, mas tem uma certa relevância para aquela população, né? São países, a Austrália não, né? Mas a Nova Zelândia principalmente é um país pequeno, uma ilha basicamente, e assim, qualquer aumento da temperatura e modificação ali nos mares vai afetar consideravelmente o território neozelandês. Então, assim, a questão ambiental é importante estrategicamente também para eles. No nosso caso também, mas menos, né? Então, assim, em alguns lugares, isso é muito importante de forma muito prática, inclusive. A gente pode ver, em função também dessas questões de sustentabilidade, crise de abastecimento, né? Secas muito fortes, né, muito grandes em alguns lugares, ou então inundações em outros. Então, aí essa modificação dessas questões vai piorando a possibilidade de abastecimento, e também o mundo fica mais instável, né, fica mais imprevisível, que são esses fenômenos naturais que acontecem de forma completamente inexplicável, né? Não estava se esperando determinado tipo de coisa acontecer naquele momento, mas aconteceu. Seca onde não era para ter, chuva quando não era para ter, frio quando deveria estar calor e assim por diante. Isso, obviamente, gera crises humanitárias, inclusive fome, né, em determinados lugares. Acesso à água, a gente está passando por isso em vários lugares do mundo, né? E, obviamente, a partir disso, a gente pode falar, por exemplo, de crises migratórias, né? Então, vejam como um problema pontual está causando muitos outros problemas que precisam ser trabalhados do ponto de vista global, né? Não apenas um país ou um estado, não é problema de um, é problema de todos. Uma outra questão também, só para finalizar a sustentabilidade, é esse debate sobre o desenvolvimento de países emergentes, principalmente. Não? Quais seriam as alternativas da modernização? A gente não pode mais queimar combustíveis fósseis como antes, mas o que a gente faz, então, né, para chegar até lá? É também um ponto que precisa ser conversado, né, numa mesa global. Porque se sozinho, né, se eu estiver sozinho, eu vou querer me desenvolver talvez da forma mais fácil ou mais simples, até como outros países fizeram historicamente. Mas isso vai afetá-los diretamente. Uma outra crise, né, que ainda vivemos e aí eu coloquei ali entre parênteses também, é se uma outra pandemia acontecer, ou como outras aconteceram, mas a gente está falando especificamente dessa, né, a gente tem visto como isso atrasou muitas vezes, inclusive, o fim, né, desse tormento, porque não houve, talvez, a articulação necessária. Então, um mundo globalizado, né, ou integrado, como o nosso atualmente, permite que uma doença, como foi o caso da Covid, tenha uma circulação muito rápida, porque a circulação de pessoas está muito facilitada. Num ambiente como a União Europeia, né, o medo era justamente que chegasse em um país, como foi o caso, né, porque uma vez que esse país estivesse, entre aspas, contaminado, tivesse uma pessoa lá, a malha viária da Europa é tão integrada que rapidamente isso ia se espalhar, né? Isso eu não estou falando nem da possibilidade de voos, né, de Tóquio para São Paulo e tal, mas assim, uma capacidade de espalhar aquilo ali de forma localizada muito mais rápido do que em outros períodos, né? Um outro ponto também muito, muito importante, a gente até discutiu isso em outro evento, o Gabriel apontou muito esse assunto, foi a ideia de imunização homogênea. Do que adianta um país estar 100% imunizado se outro não está, se a gente está falando desse nível de integração. Então, é mais um problema, de fato, global que não pode, né, ser tratado de forma localizada. E o que a gente tem visto como resposta é isso, né? Um descrédito total ao multilateralismo, à atuação da OMS. O que a gente vê é uma disputa, às vezes, ali eu me lembro logo no começo da pandemia, teve uma disputa muito grande por acesso a bens como máscara, né, por exemplo, e depois também a briga das vacinas, né, para ver quem ia chegar primeiro. Então, um país com muita vacina, país sem nenhuma vacina, ainda estamos passando por isso. E daí a pergunta principal, né, que a gente está tentando responder aqui é essa, né? De que forma, então, né, trazendo mais uma vez a ideia do paradoxo, né, do nacionalismo, entrando um pouco nesse clichê, né, como é que a gente resolve um problema que é global com soluções localizadas, com ações localizadas, né? A gente está usando como resposta o retorno à fronteira, né, o nacionalismo, o reforço à identidade nacional, o reforço ao patriotismo, por assim dizer,
para resolver crise no meio ambiente. Não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Então, onde vamos chegar, né, com essas atitudes? Essa é a grande pergunta. E aí, só para finalizar a nossa conversa, eu queria até facilitar um pouco o trabalho do colega Estevam e trazer algumas provocações, né? E aí vocês podem segui-las ou não. Então, vou ler rapidinho aqui para vocês e eu posso voltar se for o caso. O primeiro conjunto, né, de provocações é para a gente tentar resolver o paradoxo, né? Esse paradoxo que eu coloquei do nacionalismo. Então, a pergunta seria, se há espaço, então, para um novo nacionalismo. Que tipo de nacionalismo seria esse? A gente estava falando sobre autopercepção estar muito mais simplificada pela internet, a gente conseguir talvez se identificar com pessoas de outros lugares, então a gente vai construir nações sem necessariamente participar do mesmo território. Será que isso é possível? Ou a gente pode migrar para o território digital como um território também, né? Já existem estudos sobre isso. E qual seria a natureza, então, desse novo nacionalismo? Em momentos de crise global, né, a partir da minha visão, eu estou falando para vocês que do jeito que a gente está conversando hoje, né, do jeito que a gente está emanando o nacionalismo hoje, não há muita utilidade para esse nacionalismo. A gente está falando de retornar à fronteira para resolver algo que está fora da fronteira. Então, se esse novo nacionalismo existisse, qual seria a sua utilidade num momento como esse, né? E há, de fato, atualmente, quando a gente fala de nacionalismo, uma preocupação com o interesse nacional ou não, né? Há um interesse local, um interesse particular. O nacionalismo seria um movimento ou uma doutrina anacrônica, né? Ela está fora do período, ela deveria ter morrido em outros momentos, né? Será que há um impedimento ao desenvolvimento linear da sociedade? A gente vinha, em alguns momentos, caminhando para o que se chamava de cosmopolitismo, né? A extinção das nações e a criação de um grande conjunto populacional. A humanidade seria a minha bandeira, né? Se eu não me engano, foi eu não me lembro agora a agência da ONU, então não vou falar, mas que fizeram uma campanha até muito bonita, né? Dizendo, o dizer principal era que o meu país é a terra. E aí vários refugiados cantando, tal. Então, assim, a ideia de cosmopolitismo seria como o principal modelo de desenvolvimento. O nacionalismo quebraria isso? É uma outra questão também que a gente pode se fazer. Uma outra pergunta que se tem feito muito é se há um horizonte, então, de retorno ao multilateralismo, né? A gente vê até questões muito interessantes, como a própria China se tornando um líder no multilateralismo, né? Quando, na verdade, não deveria, é uma coisa muito louca assim que acontece, né? A China está apoiando a ONU quando os Estados Unidos não estão, né? É uma coisa muito louca. Então, há um horizonte de retorno, né? A gente pode dizer então que se houver, né, quem deve liderar, né, esse movimento de retorno, é o único caminho para se fazer? Será que tem outro melhor, né? Vem algo depois dessa etapa, né, o cosmopolitismo que eu estava falando ou não? E aí, por fim, as últimas provocações, que essa daqui, inclusive, é muito particular, né? É algo que eu mesmo me interesso bastante. Há vácuo de poder nesses tempos. A gente está falando de crise global, a gente está falando de um retrocesso, talvez, em alguns locais, né, do centro, e aí, como eu acabei de exemplificar, a China com capacidade de reformas pontuais, ser mais uma vez um líder, e aí até trabalhar como líder dentro das organizações criadas pelo próprio mundo liberal, né? E a partir daí talvez fazer as suas alterações, as suas modificações. Mas há um vácuo de poder, né? O multilateralismo gera, então, algumas oportunidades para os países emergentes. Foi a mesma coisa que eu me perguntei lá atrás na minha monografia, quando eu estava pensando sobre os BRICS, né? A crise de 2008 rolando, e se existia uma possibilidade que esses países juntos fizessem alguma diferença. É mais ou menos a mesma coisa. E aí, se sim, né? Que tipo de estratégia seria essa, né? Os emergentes deveriam, então, se apegar ao multilateralismo, como a China parece estar fazendo, ou propor, talvez, uma nova realidade, né? Aproveitar e trabalhar algo diferente, né? O Brasil, por exemplo, não aproveitou, mas poderia estar hoje numa posição de líder de conservação e sustentabilidade, né? Estar liderando essas discussões de forma muito mais presente. Talvez hoje a gente estivesse numa posição melhor. Será que esse é um caminho alternativo ao multilateralismo, vamos dizer assim, clássico? Não existe esse termo, mas só para diferenciar. Bom, então, de minha parte seria isso. Queria mais uma vez agradecer a todas e todos pelo interesse e atenção. Eu estourei meu tempo apenas em 15 minutos. Só é meta, só 50%. Então, obrigado também pela paciência, principalmente Gabriel por não ter me chamado a atenção nenhuma vez. Eu tinha prometido que não ia passar muito. E fiquem à vontade, então, para perguntar o que quiserem, para comentar, e estou à disposição.
Adalto, você coloca um segundinho naquela das provocações, naquele slide das provocações? Claro, claro que sim. Deixa eu ver se eu já consigo entrar na primeira aqui. Ah, tá, o das provocações, ele era genérico, é isso? Ele era... Isso. Aí eu acho que aqui a gente consegue, então, passar para a primeira. Não, pode voltar pro basicão, aquele que tá com... Onde tá? Isso, é esse aí mesmo, tá. Daí você dividiu em 4, beleza. Bom, primeiro, olha, agradecer muito, Adalto, pela apresentação. Você falou que tem esse encanto pela academia, mas eu acho que você está na academia e a academia está em você, cara, porque você trouxe elementos históricos, você fez uma volta para trazer conceitos muito interessante, realmente acho que a gente vai poder usar esse tempo de uma forma muito oportuna para debater essas temáticas que têm links históricos, mas fala muito do momento contemporâneo também, então muito grato por você topar o nosso convite para dividir esses conhecimentos. Rafa, a gente costuma fazer a nossa foto, vamos então preparar, você consegue parar um pouquinho a apresentação, Adalto? Para a gente prestigiar os nossos 80 participantes. Então, por favor, solicitar agora para todo mundo abrir a câmera. Então, para Rafa e Amanda, avisem a gente, então. Isso, gente. Eu vou guardar, então, um pouquinho para vocês irem abrir na câmera, para a gente poder tirar foto do máximo de pessoas. Aí eu vou fazer uma contagem e aí a gente tira a foto, tá? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Foi, perfeito. Foi, Amanda? Foi aí? Só um minutinho, deixa eu tirar uma outra aqui, porque aquela lá apareceu umas janelinhas fechadas, então vamos ficar com essa agora que o pessoal tá todo aberto. Avisa então, Amanda. Tá, então 1, 2, 3 e prepara. Aí, perfeito, gente. Maravilha. Então, agradecer a todo mundo. E eu passaria, então, na sequência, depois de agradecer ao Adalto pela super... Nossa, sem falar nos slides, hein? Pessoal que está começando, olha, inspiração, hein? Belíssimos os slides. Passar, então, para o Estevam, para abrir fazer alguns comentários pontuais e abrir o debate para a gente. Vamos lá, Estevam, seja bem-vindo. Agradecer também por atender o nosso convite, por estar aqui disponibilizando seu tempo, seu conhecimento. A palavra está contigo, Estevam. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Muito obrigado, viu, Gabriel, pelo convite. Fiquei, primeiro, assim, muito feliz, né, por poder participar de um tema que em parte do meu projeto. Eu não trabalho como metateoria, como o Adalto faz, mas, enfim, faz parte de um pouco do que eu estudo. E também fiquei impressionado com a capacidade de divulgação, né, do seminário, a capacidade de organização do pessoal. Se movimentaram bastante. Ou seja, estou a fim de fazer um benchmarking aí de informação com o grupo para trazer para a universidade daqui também, porque o pessoal se empenhou bastante na comunicação, né? E parabenizar o Adalto pela excelente apresentação, né, pela capacidade de expressar as ideias e, sobretudo, pela coragem, né, de fazer de um tema tão diverso, amplo, extenso, denso, né, e apresentar isso de forma tão concisa. Então, basicamente, eu vou apresentar, enfim, fazer alguns apontamentos, né, contribuir um pouco mais pelo que o Adalto já apresentou. Não vou tomar muito do tempo para gerar mais debate com todo mundo. Então, basicamente, o primeiro ponto, né, que eu chamaria atenção é que quando a gente pensa em nacionalismo, né, a gente faz pensar em problemas ontológicos da nossa própria área de formação, né? Ou seja, né, nos leva a gente a pensar, inclusive, no nome da nossa cátedra, né, relações internacionais. Então, será até quando, né, que essa relação vai ser entre nações? E será que vai ser assim sempre? Porque a gente viu que não necessariamente foi antigamente, né? Então, será que esse tipo de conceito vai se perdurar ao longo da história? Tá? Achei também muito interessante e é importante fazer essa diferença quando a Adalto comenta sobre povo e nação, né? E
é interessante perceber que o movimento do conceito de nação na população não é o mesmo. Ou seja, quando a gente fala de povo e a gente fala de nação, a gente entende que o povo ele é basicamente constituído pela vontade comum, né? Ou seja, ele tem um pacto entre aqueles indivíduos que estão ali dentro. Enquanto a nação, ela é essencialmente constituída pelos vínculos independentes da vontade desses indivíduos. Eu digo independentes porque a nação, basicamente, era um projeto imposto. E dali a gente consegue, cada vez mais, assimilar, né, e absorver o que é a nossa nação. Mas o povo em si, ou seja, né, quando ele apresenta o conceito Adalto, apresenta o conceito de nação se formando de fato, né, por conceitos positivistas ali a partir da modernidade, a gente pode fazer essa diferença interessante. Então, basicamente, diferentemente do povo, quando a gente pensa, né, que não existe, senão em virtude da vontade, né, deliberada dos seus membros, e com a vontade desses indivíduos, né, a nação ela nada tem a ver com essa vontade do indivíduo em si, do grupo, mas de um projeto, né, de um projeto montado e colocado. E achei interessante quando o Adalto comenta, né, então estou pontuando alguns tópicos para todos comentarem, inclusive o Adalto também, posteriormente, quando ele fala que o nacionalismo ele pode ser usado. E isso é interessantíssimo, né, porque a gente acaba, não só absorve, né, mas a gente observa um problema interno dentro de um país, ele acaba sendo responsabilizado, um problema interno que acontece responsabiliza um problema externo. Ou seja, se um problema externo, a migração, meio ambiente, terrorismo, né, está acontecendo, então o que isso pode gerar internamente dentro do país? E o tema de nacionalismo, ele acaba monopolizando esse tipo de questões, né, para se surgir. E também, da mesma forma, um problema externo ao país, ou seja, uma crise econômica internacional, ela acaba se responsabilizando um problema interno, ou seja, se um país como os Estados Unidos teve uma crise do subprime em 2008, né, acabou gerando um problema interno de um país, gerou um problema internacional. Então, como que o nacionalismo ele pode se movimentar nesse sentido, né? Interessante também quando o Adalto ele comenta sobre o multilateralismo e faz as provocações. Eu vou entrar em algumas delas agora. Então, um dos tópicos importantes para a gente observar é que o multilateralismo ele nunca deixou de existir, né? Assim, a partir do momento que nasce. Né? Acho que ele nunca deixou de existir, embora ele tenha tido a ascensão do nacionalismo, esse nacionalismo dito radical nesse momento, ele sempre esteve por aí. Mas é interessante a gente compreender que esse multilateralismo, ele basicamente, ele é engendrado, né? Ele é formado ali no final da Segunda Guerra Mundial, e como a gente está vendo hoje, ele basicamente não se sustenta mais daquela forma, né? O que leva a gente a pensar também que esse multilateralismo, que acaba dando origem às organizações internacionais que a gente vê hoje, sobretudo o Conselho de Segurança, o FMI, né, na área financeira e dentre outros, acaba precisando de reforma. Então, a gente tem que pensar que esses movimentos, né, de multilateralismo, será que ainda cabe aquele multilateralismo que nasce na década de 50 para hoje? Né? Não caberia mais reformas? Talvez não será por isso que a crise veio para mostrar essas dificuldades, né, das relações internacionais. E um dado, um exemplo que se materializa muito claramente para todos nós é o fato da OMS ser quase passiva, né, assim, não conseguir se movimentar em um momento que a gente precisava de uma atividade mais assertiva por parte dessa organização, né. Então, eu vejo que o diálogo entre o relacionamento estreito entre os estados, eles são importantes para que esses eventos sistêmicos eles sejam cada vez mais bem monitorados, né? Como a crise sanitária, a crise do meio ambiente, crise econômica. Então, isso acaba significando que o multilateralismo, na minha opinião, e eu acho que isso pode ser uma projeção ao longo da história, por agora, né? É que o multilateralismo ele nem seja mais uma opção, mas uma certeza. Uma certeza. Apesar dos movimentos nacionalistas pipocando, o multilateralismo ele acaba sendo algo quase dado para a gente. A gente tem que lidar com esse multilateralismo de forma mais adequada, tentando entender basicamente como que ele vai se formar, por meio desses pequenos surtos, né, da identidade nacional que cada nação vai sofrendo. E também, né, enfim, questiono mais um ponto, eu fiz alguns outros questionários, mas não quero entrar e tomar todo o tempo, né? Tem o nacionalismo que eu vejo, né, hoje, né, esse nacionalismo usado, como o Adalto comentou,
ele não seria uma resposta rápida e simples para um problema estrutural e complexo, como as redes de contatos feitas pelos estados? Ou seja, será que a gente que vê hoje, né, a estrutura das relações internacionais sendo moldadas e montadas por meio dos regimes internacionais, por meio das instituições, esse nascimento, esse retorno de um nacionalismo um pouco mais exacerbado, procurando retomar algumas diretrizes de antigamente, né? Será que esse nacionalismo não está tentando resolver um problema estrutural e complexo de forma simples, né, com um discurso muito simples do vamos fechar a fronteira, é só nosso país que interessa, sendo que tem problemas internacionais muito mais graves e que acabam atingindo todo mundo, né? O exemplo básico do meio ambiente, que é um tema que eu também trabalho bastante, é que a poluição de um país vem para o outro, né? O rio de um vai para o outro. Então, assim, o conceito nacional, ele é político, né? Ele não é físico. Então, é interessante observar esses movimentos. Então, basicamente, eu fiz um compilado ali do que o Adalto comentou, e eu não vou tomar mais tempo, mas, de novo, acho que o nacionalismo e o multilateralismo, ele tem muito espaço para ser debatido agora, e, né, na minha humilde opinião, sobre alguém que também estuda um pouco de nacionalismo em função do meu projeto de pesquisa, e só abrindo um parênteses, eu estudo o Jung, né, dentro da psicologia, eu estudo Jung e RI, no caso específico da Guerra Fria, e para isso eu tenho que estudar e saber os nacionalismos dos Estados Unidos e da União Soviética e da Rússia. Então, meu estudo não é tanto conceitual, né, do conceito de nacionalismo, mas um pouco mais de como que ele é formado entre essas nações, e acaba me dando um pouco mais de experiência para poder dialogar com vocês. Então, basicamente é isso, espero ter contribuído com alguns pontos interessantes, não só para o Adalto poder rebater e a gente, né, enriquecer o debate, mas como para todo mundo. Obrigado, pessoal. Bom, é com muita satisfação que eu recebo aqui tanto o Adalto quanto o Estevam. A gente se conheceu numa conferência organizada pelo Departamento de RI da Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais da Federal da Bahia, PPGRI UFBA, com o Jonas, que também é nosso companheiro de caminhada. Então, agradecer muito por vocês terem vindo. A gente tem um tempo para terminar aqui em 7h30, nós já estamos em 7h10, então vai ter 20 minutinhos para colocar as questões. Então, fiquem à vontade, pessoal, para participar. E antes de passar para essa parte das questões, só gostaria de fazer um convite, né, Rafa, para o pessoal sobre a edição do nosso webinar da mês que vem. Então, me avise, Rafa ou Amanda, por favor, se estiver compartilhando a tela. Está aparecendo aí o compartilhamento de tela? Está começando agora, foi. Foi? Então, pessoal, é com muita satisfação que no dia 24 de novembro, às 18h, a gente vai receber para conversar com a gente sobre Awkward Powers, entendendo o Brasil e sua típica inserção internacional, como parte de um capítulo de livro internacional que saiu do Lucas Rezende, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, e para debater com a gente, temos a satisfação de receber a Carolina Mulan, que é professora pesquisadora do CEDEPLAR da UFMG, que também fez parte da ABRE, né, Associação Brasileira de Relações Internacionais. Então, é com muita honra que a gente recebe eles para o webinar do mês que vem. Então, estão todos convidados. Rafa, se você puder colocar o formulário de inscrição, por favor, no chat. Então, era esse convite que a gente queria deixar para vocês, para acompanharem nossas mídias. Amanda, coloca o Linktree, então, por favor, para o pessoal. E passar, então, para essa parte do debate. Então, Adalto, preparado? Vamos nessa. Estevam, obrigado, viu, pelas colocações, muito pertinente, muito legal, que você também está interdisciplinarmente colocando Jung, Segunda Guerra, nacionalismos, muito legal ver esse tipo de iniciativa. Então, vou começar aqui. Adalto, quando você estava no começo, você falou alguma coisa de BRICS, é isso, na tua apresentação? Cortou um pouquinho o áudio para mim naquele começo? Foi a minha pesquisa na graduação. É por isso que a Rafa já pegou aqui o gancho e já colocou o primeiro ponto. Então, Adalto, eu acho melhor eu colocar, não são tantos comentários, tem acho que 5 inserções aqui, vai dar tempo de dar um pitaquinho em cada uma, então vou falando uma a uma, se quiser tomar suas notas. Então, a Rafaela Mello, ela coloca o seguinte ponto, já que você mencionou sobre os BRICS. Como a gente está falando de nacionalismo, e a gente sabe que dentro dos BRICS existe um tensionamento entre China e Índia,
como que você acha que esse tensionamento no interior do bloco poderia estar afetando os esforços cooperativos da própria plataforma, né, do próprio conjunto? Então, esse seria uma questão número 1. Depois, tinha... Um segundo. Ok, daí é um comentário só do Ricardo, não é nenhuma pergunta, que eu acho que você comentou que se a história é escrita pelos vencedores, então a gente pode concluir que o mundo está ficando cada vez, entre aspas, mais malvado, pois geralmente, na maioria das vezes, os ganhadores são piores representantes dos Sapiens, né? Que eu acho que você comentou o negócio dos Sapiens, ele interagiu aqui com a gente, obrigado, Ricardo, pela interação. A Vanessa Chaves, ela também coloca um ponto aqui, uma pergunta. Como que você avalia o pretexto do nacionalismo se fundamentar em movimentos políticos de extrema-direita, como está ocorrendo agora no Brasil, mas também em outros lugares, né, como Polônia, como Hungria, e também Estados Unidos, na era Trump, né? Como que isso muitas vezes se opõe criando essa polarização dentro de uma mesma nação, né? Então, aqui, por exemplo, nesse contexto atual, quem acha que o governo é um desgoverno pegou até birra, né, da bandeira. Então, quer dizer, como conviver com tudo isso dentro dessa discussão de nacionalismo? A nação, ela é quem? Dentro de um ambiente polarizado. Muito legal, Vanessa, você ter trazido esse ponto. Daí eu passaria para o comentário. Travou aqui um pouquinho, peraí. Do Eduardo. Rapaz, que trote que a internet está dando aqui hoje. Um segundo só. Um segundo. Agora que destravou aqui. Pronto, voltei. Como que você enxerga a atuação recente das entidades supranacionais, né, que no fundo são os organismos multilaterais, como a ONU, OMS, na resolução desses problemas globais? Então, é aquilo que a gente vinha conversando, estaria tendo um esvaziamento ou estaria tendo um fortalecimento desses organismos multilaterais no cenário de crise? E quais seriam os pontos positivos e negativos a depender do cenário, né? Então, quer dizer, a gente está indo para um deep engagement, né, de fortalecimento das instituições ou um esvaziamento delas quando a gente, na verdade, ainda não tem um plano B, né? Então, como que você vê isso? Muito legal tua pergunta, Eduardo. E depois, eu acho que... Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. O Diego Ramos pergunta dizendo o seguinte: tem uma politização exacerbada nos organismos multilaterais como a OMS, quer dizer, ela está no olho do furacão, né? Reconhecimento das vacinas, cooperação em relação às vacinas, que foi baixa, né? Então, se tiver tendo essa politização em cima do OMS, quais que são os impactos, né? Um pouco que a gente já está vendo. Enfim, mas sua opinião sobre isso, essa politização em cima de vacina, em cima da OMS, informação, desinformação. Então, acho que isso já dá caldo para manga para você, para esses minutinhos finais aí. Adalto, vamos lá, então. Bom, deixa eu aproveitar também só para comentar rapidinho o que o Estevão falou aqui, né? E aí eu respondo as 4 perguntas que somente perguntas difíceis, né? Nenhuma pergunta fácil. Mas vamos lá, muito boas, inclusive, as intervenções, e o comentário é bem rápido aqui sobre o que o Estevão trouxe, né? São 2 coisas. Primeiro que eu achei muito interessante, Estevão, esse seu ponto sobre a nação, ou a nacionalidade ou o nacionalismo como causador de problemas internacionais. Inverteu o sinal para mim, né? Eu achei bem legal. Não tinha pensado dessa forma, né? Claro que a gente pensa que, óbvio, né? O problema emana de um lugar, muitas vezes, é localizado, guerras e assim por diante, mas agora eu estou pensando no movimento, né? O movimento nacionalista como um causador de problema internacional. Então, tá a transnacionalização de um problema, na verdade, né? A partir desse movimento organizado. E aí o outro ponto e aí já partindo mais para a parte da metateoria mesmo, né? Se a gente está falando de multilateralismo,
como algo que veio para ficar. Eu concordo com você em parte, porque é justamente o ponto que eu tô tentando trazer. Quando a gente fala deste nacionalismo atual, ele está colocado num momento histórico em que o multilateralismo está consolidado. Se não o multilateralismo como movimento, né, ou como ideologia, se a gente pode dizer assim, há uma consolidação prática da integração global. A gente está num mundo globalizado, não tem o que fazer. Então, eu concordo contigo quando você disse que não dá para resolver com o nacionalismo um problema que é transnacional, que é global. Eu só não sei se, e aí essa é a minha provocação, né, se um retorno a esse mesmo multilateralismo que você está falando, né, dos anos 50, será que ele precisa de alguma reforma, alguma coisa? Né? Será que um retorno a ele é o ideal? Ou se a gente precisa pensar numa outra forma, só que não é uma forma nacionalista, não é uma forma nacional, né? É um outro modelo, talvez, que a gente ainda não conhece e que talvez precise ser explorado. Então, assim, foram duas provocações que você fez que começaram enfim, a fervilhar coisas e questões aqui na minha cabeça. Então, isso é muito interessante. Mas, partindo para as perguntas específicas, né, a Rafaela, sobre a questão da China e da Índia dentro do BRICS, né, esse é um debate clássico, assim, dentro do nacionalismo, né? Ele é um entrave para a cooperação de uma forma geral, porque, num primeiro momento, a gente pensa no interesse nacional como próprio, né, localizado, então eu vou tentar priorizar o meu próprio interesse. Eu não vejo o nacionalismo, em geral, como um entrave terminal a relações internacionais. Na verdade, muito pelo contrário, né? A criação como o Estevam bem colocou, né, da própria disciplina das relações internacionais surge, então, para tentar resolver o que, entre aspas, seria um problema, né, o binômio clássico, né, de cooperação e conflito, mas o pressuposto da nação existente, como existente sempre, né, não teria problema em específico. O que vai acontecer é que o BRICS, na verdade, ele vem, eu vou tentar inverter também o que você está falando, né, esse problema de choque direto entre Índia e China pode ser resolvido pelo BRICS, não o contrário, tá? Porque a criação de as teorias liberais das RI, por exemplo, sempre falam sobre a importância da comunicação, né? A ideia do surgimento das organizações internacionais é de aumento, na verdade, da conversa, né? Da diminuição do dilema do prisioneiro, do afastamento do dilema de segurança e assim por diante. Então, a criação de um bloco como o BRICS, né, de um fórum privilegiado de diálogo, pode diminuir tensões futuras. Então, eu te responderia com outra provocação. E se o BRICS não existisse? Que tipo de problemas poderiam ser gerados com essa relação entre a Índia e a China? E ali a gente sabe que é um problema sério. Não é qualquer problema. A segunda pergunta foi da Vanessa, né? E como o nacionalismo fundamentando movimentos de extrema-direita, como no Brasil e Estados Unidos, e opondo pessoas da mesma nação. Então, assim, Vanessa, foi um questionamento que eu fiz também durante a apresentação, né? Que nacionalismo estranho, né? Porque segrega internamente e une com outros países né, aceita ideologias e ideias de outros lugares, mas causa tensões internas. Isso não faz muito sentido, de fato. Então, por isso que eu trouxe aquele conceito de nacionalismo torcido e de apropriação de argumentos nacionais. O que acontece é que determinado movimento político, que aqui você está chamando de extrema-direita, se apropria desse conjunto de argumentos nacionais para usufruto próprio. Então, não é um movimento nacionalista, de fato. Então, não é como se o nacionalismo brasileiro dividisse o Brasil em várias facções. Na verdade, é o nacionalismo de partido A ou B, ou nacionalismo de movimento A ou B, ou melhor ainda, partido A ou B se utilizando de retórica nacionalista para atingir seus objetivos. Eu não chamo o que acontece no Brasil e nos Estados Unidos de nacionalismo, por exemplo, né, do ponto de vista, assim, indo no limite do conceito, né, do nacionalismo. O terceiro ponto, que foi o do Eduardo, que eu falei um pouco sobre isso também, né, sobre a atuação de organismos internacionais, né, e aí, Eduardo, até debatendo um pouco, né, problematizando um pouco o termo que você utilizou, né, de supranacional. Então, o problema, na verdade, talvez, seja esse.
que não há nada supranacional, não existe, né? Ou melhor, na União Europeia já, mas fora, assim, ONU e OMS a gente não pode talvez considerar como supranacional. Então, o que acontece é que a partir do momento que um país central, como os Estados Unidos, e o Brasil fez isso também repetidas vezes, né, nas Assembleias Gerais, chega na ONU desacreditando a própria organização, desacreditando a OMS, fazendo no seu discurso ali de abertura uma incitação, né, uma provocação direta a um outro país, como aconteceu, né, que o Trump fez com a China, né, chamando de China Virus e tal. Isso não faz o menor sentido, né? O primeiro ponto é esse, né? A gente que trabalha e pensa as relações internacionais, a gente acha uma aberração quando vê, né, esse tipo de coisa acontecendo. É tipo assim, um cara pegar, né, na Copa do Mundo, um jogador de futebol pegar a bola com a mão e entrar no gol. A gente achar surreal aquilo que está acontecendo, é totalmente fora das regras do jogo, né? E depois ele sair comemorando, inclusive, e ter gente na torcida torcendo para ele, abraçar ele e ele dizer que ganhou, não sei. É algo muito surreal aquilo ali, porque, de fato, a atuação da OMS e da ONU depende do interesse daquelas nações que fazem parte daquele conjunto. Não é uma organização supranacional. Portanto, o alinhamento de interesses dessas nações é o que vai determinar a atuação dessas organizações. Então, uma vez que se consolidam esses movimentos, entre aspas, nacionalistas, há um enfraquecimento natural e automático do multilateralismo e, por conseguinte, das organizações internacionais. Então, o que aconteceria é isso, né, de uma forma geral. O ponto negativo é que o que a gente é mais ou menos o que a gente está vivendo agora, é um mundo em bagunça, em que problemas como a pandemia não são resolvidos com a velocidade que deveriam, né, ser. Dentro daquela utopia que eu estava falando de cosmopolitismo, a gente deveria ter resolvido a pandemia em muito menos tempo, né, porque teria uma integração muito maior. Mas o ponto negativo é esse: a gente perde mais tempo debatendo, discutindo e brigando, né, do que de fato cooperando. Então entra mais ou menos na quarta pergunta, né, que foi o comentário que o Diego fez, se há uma politização exacerbada dentro dos organismos multilaterais. Não dentro, né, dos organismos multilaterais. Há, na verdade, uma preocupação em manter aquela característica tecnicista lá dos paradigmas funcionalistas, não funcionalistas, né? A gente tem essa ideia de tentar manter o foco sempre na técnica. Claro que a política é envolvida também, principalmente nas relações das organizações com os estados, né, na atuação direta. Mas uma vez que esses movimentos, na verdade, contaminam, né, a atuação das organizações, então aí sim a gente começa a perceber a politização, né, afetando a atuação, por exemplo, da OMS, e de fato isso é negativo do ponto de vista da solução do problema. Aí, se a gente for olhar localizado, né, por exemplo, dentro das teorias liberais, se a gente for olhar os grupos de pressão, ou a importância de determinadas burocracias, a gente vai ver que alguns grupos de interesse têm, sim, vantagens competitivas nesse tipo de cenário. Mas aqui eu estou tentando trabalhar com a ideia geral, né, de solução global para uma crise global. E aí a resposta realmente não é a politização nacional, né, como o Estevam falou, não dá para a gente resolver um problema tão amplo, né, como a pandemia, né, que eu estou trazendo aqui como exemplo principal, chamando para si a responsabilidade e dizendo que apenas o seu interesse importa, porque, de fato, né, a poluição de um país vai para o outro, literalmente, né? Eu gostei desse exemplo que o Estevam deu. É o rio que passa aqui, vai passar em outro lugar também. Então, vai carregar qualquer coisa que eu jogue aqui. Então, pelo menos nisso a gente precisa conversar. Não, sim, outras coisas não, né? Pelo menos nisso a gente precisa conversar. Espero ter respondido, então, todas as perguntas. Bom, agradecer muito o Adalto. Eu estou vendo aqui, Luiz César Machado colocou, gostaria de perguntar para o Adalto se a conservação da sustentabilidade também ocorre nos países emergentes. Depois o Estevam, ele complementou dizendo que o fato da Índia e a China deterem armas nucleares leva a outros patamares, a tensão existente entre eles, né, dois países geograficamente próximos, que disputam mercado com grandes populações, então que o BRICS facilitaria um diálogo entre essas duas nações, entre essas duas potências, que poderia ser potencialmente conflituoso, né, e que tem componentes históricos aí por trás.
Então, a gente vai ter a oportunidade de debater todos esses temas também nos próximos webinars. Eu agradeço demais a Adalto e Estevam por aceitarem nosso convite. Agradeço a todos por prestigiarem o evento, por estarem aqui conosco, debatendo essas ideias. Obrigado aos alunos que vieram, perderam a timidez, abriram a câmera, colocaram. Tem trabalho envolvido nisso, pessoal. Vocês viram as plataformas, eu agradeço muito a equipe do GPEA por coordenar tudo isso junto, os que estão presentes, os que não estão aqui, Vanessa, Rafa, Amanda, Igor, agradecer muito sinceramente a todos que ajudam a gente construir esse arcabouço, e a gente então repete o convite, né, para o webinar da dia 24/11, né, então colocar aqui, Rafa, prepare aí o formulário de inscrição, por favor, 24/11, às 18, então a gente já deixa o convite feito com o formulário para inscrição para a próxima rodada, que vai ser em novembro. E a gente termina o semestre com uma em meados de dezembro, e para quem participar das 3 edições assinando a lista, o grupo vai estar providenciando essa possibilidade dos certificados. Então, assinem as 3 listas e daí a gente vai ver como pode conduzir isso. Adalto, muito bem-vindo sempre, as portas do grupo de pesquisa estão muito abertas, então esse seu flerte com a academia, ele é muito genuíno, nota-se. Estevam, muito lindo o seu trabalho de dissertação, cara, a gente quer prestigiar aí a vista da defesa para a gente continuar acompanhando os próximos passos. Pessoal, obrigado por terem vindo, e por aqui, então, vamos encerrando a edição de hoje, para não passar do horário, a gente se vê, então, em 24 de novembro, às 18, inscrevam-se, e a gente, então, se despede por aqui. Obrigado por tudo, pessoal, pela participação, por tudo. Valeu, gente. Obrigado.